As 5 fases do despertar da consciência: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Despertar da consciência não acontece de forma repentina ou confortável. Ele não é um evento mágico, nem um momento isolado de iluminação instantânea. Na maioria das vezes ele é um processo profundo, doloroso e transformador, que nos obriga a encarar verdades sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre a realidade que antes preferíamos não ver. Esse processo costuma seguir 5 fases principais: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas fases não são lineares, nem rígidas. Muitas vezes voltamos a uma fase anterior, ficamos presas em uma delas, ou vivemos mais de uma ao mesmo tempo. Ainda assim, elas servem como um mapa poderoso para compreender o caminho do despertar da consciência. A negação, quando a consciência se recusa a ver a negação, é quase sempre o primeiro estágio do despertar. Ela surge quando algo começa a abalar a nossa visão de mundo. Uma crise pessoal, uma perda, uma decepção profunda, um colapso emocional, espiritual ou existencial. Nesse momento a consciência é tocada, mas ainda não está pronta para aceitar a verdade. Negar é um mecanismo de defesa. A mente tenta proteger o ego do choque. Dizemos a nós mesmos que não é tão grave, que isso vai passar, que não pode ser verdade. Continuamos repetindo os mesmos padrões, sustentando as mesmas crenças, mesmo quando já sentimos no fundo que algo não encaixa mais. Na negação, a pessoa ainda está profundamente identificada com antigas ideias sobre quem ela é, sobre o que é sucesso, amor, felicidade e propósito. Questionar isso ameaça toda a estrutura interna construída ao longo da vida. Por isso, a negação não é fraqueza, menos ela é medo de perder o chão conhecido. Mas a consciência, uma vez despertada, não volta a dormir completamente. Pequenas rachaduras surgem, incômodos persistentes, sensações de vazio, perguntas que não se calam. A negação começa a falhar. A raiva, o despertar da dor e da injustiça quando a negação não consegue mais sustentar a ilusão. A raiva aparece. A pessoa começa a perceber que foi enganada menos pela sociedade, pela família, por sistemas de crenças, por relacionamentos ou até por si mesma. A raiva pode ser intensa. Surge revolta, indignação, ressentimento. Por que ninguém me disse isso antes? Por que eu vivi tanto tempo assim? Por que isso está acontecendo comigo? É comum direcionar a raiva para fora. Pessoas, instituições, o sistema, Deus, o universo. Mas muitas vezes ela também se volta para dentro, transformando-se em culpa e autocrítica. Apesar de desconfortável, a raiva tem um papel essencial no despertar da consciência. Ela é energia. É força vital reprimida, que começa a se movimentar. A raiva rompe a passividade. Ela diz: algo está errado e eu não aceito mais. O perigo dessa fase é ficar preso nela, transformando o despertar em amargura. Quando não compreendida, a raiva endurece o coração. Quando acolhida com consciência, ela se transforma em combustível para a mudança. A barganha, a tentativa de negociar com a realidade depois da explosão da raiva, surge a barganha. Aqui, a pessoa já reconhece que algo precisa mudar, mas ainda tenta manter algum controle. É uma fase de negociações internas e externas. Se eu mudar só isso, talvez tudo volte ao normal. Se eu fizer mais esforço, talvez não precise ir tão fundo. Se eu ajudar os outros, talvez minha dor diminua. Na barganha, buscamos atalhos espirituais, emocionais ou mentais. Podemos nos apegar a promessas, rituais, soluções rápidas, esperando evitar o sofrimento total da transformação. É uma fase marcada por esperança, misturada com medo. A barganha revela a dificuldade de soltar o ego. Queremos despertar, mas sem perder velhas identidades. Queremos consciência, mas sem abrir mão de certezas. Queremos mudança, mas sem atravessar o vazio. Essa fase ensina um limite fundamental. Não é possível negociar com a verdade. O despertar exige entrega, não controle. A depressão,
o encontro com um vazio quando a barganha falha, a depressão pode surgir. Esta é, talvez, a fase mais silenciosa e mal compreendida do despertar da consciência. Aqui, a pessoa percebe que não há mais como voltar atrás. As antigas ilusões ruíram, mas o novo ainda não nasceu. Surge um vazio profundo, uma sensação de perda de sentido. O mundo parece sem cor. Aquilo que antes dava prazer já não satisfaz. Essa depressão não é necessariamente patológica. Muitas vezes, ela é existencial. É o luto pela antiga identidade. É a morte simbólica do eu, que já não serve mais. O isolamento pode aumentar. O silêncio se torna necessário. A pessoa pode sentir cansaço extremo, tristeza sem causa aparente, falta de motivação. É como caminhar em um deserto interno. Por mais dolorosa que seja, essa fase é sagrada. É nela que o ego se dissolve. É nela que a consciência aprende a permanecer sem máscaras, sem respostas prontas, sem apoios externos. É o ventre do renascimento. A aceitação, o nascimento de uma nova consciência. A aceitação não chega como euforia. Ela chega como paz. Uma paz simples, profunda e silenciosa. Aqui, a pessoa não luta mais contra o que é. Ela compreende. Aceitar não é resignação. Não é desistir da vida. É reconhecer a realidade como ela se apresenta e, a partir disso, agir com lucidez. Na aceita, ou a integra, ou as feridas não desaparecem, mas deixam de comandar. A dor não some, mas se transforma em sabedoria. O passado é honrado, não negado. A consciência desperta, entende que tudo o que foi vivido teve um propósito, que cada fase foi necessária, que o sofrimento não foi punição, mas caminho. Com a aceitação, surge a compaixão. Por si mesmo e pelos outros, surge clareza. Surge presença. A pessoa passa a viver menos no medo e mais na verdade. Conclusão: despertar da consciência não é um destino. É um caminho contínuo. As 5 faces: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação não são sinais de fracasso, mas marcos de amadurecimento interior. Cada pessoa percorre esse caminho em seu próprio ritmo. Não há atalhos reais, mas há algo essencial. Tudo o que é vivido com consciência se transforma em liberdade. Despertar dói, mas dormir para si mesmo dói ainda mais.